Vereadora Tiara, estamos no ar. Obrigada. Bom dia a todos. Declaro aberta a 11ª reunião da Comissão Processante, instituída pelo processo número 201/2020, para a cassação dos mandatos do senhor prefeito municipal, Clodoaldo Armando Grazetta, e dos senhores vereadores Alexandro Bussola e Fábio Sartori Manfrinato, às 9h19 do dia 28 de dezembro de 2020. Presentes essa vereadora, Chiara Ranieri Baceto, que preside a comissão, e os vereadores Benedito Roberto Meira, relator, e Edivaldo Francisco Minhano, que está presente aqui na nossa sala virtual. Também presentes os vereadores Fábio Sartori Manfrinato e Alexandro Bussola, acompanhado dos seus advogados, Dr. Paulo Roberto Parmegiani e doutora Stephanie Caroline Garcia Krau, e também o Dr. Milton Dota Júnior. Presentes também o consultor jurídico da Casa, Carlos Augusto Gobi, e as testemunhas que serão ouvidas. Presente já na sala virtual, o deputado Ricardo Izar. Nós abriremos as oitivas de hoje, abrindo a testemunha de defesa do vereador Fábio Manfrinato, o deputado Ricardo Izar. Bom dia, deputado. Bom dia aos vereadores, vereadora. Nós gostaríamos de deixá-lo à vontade para falar a respeito dessa comissão instituída aqui na Câmara Municipal, para falar a respeito do que sabe sobre as viagens do vereador Fábio Manfrinato, e se achar necessário, nós faremos a leitura da denúncia que foi encaminhada aqui à Câmara Municipal de Bauru. Não, na verdade, eu sei muito pouco sobre as passagens. Eu sei que o que eu posso declarar é que eu conheço o Fábio Manfrinato já há um tempo. É um político diferenciado, político que está sempre preocupado em atender o interesse da população. E há um tempo, eu lembro que a gente conversando, eu falei para ele: vem para Brasília, vem para cá, que aqui quando você é visto, você é lembrado. É mais fácil da gente conseguir recursos para Bauru, você pode participar de algumas audiências comigo. E foi o que aconteceu. Ele estava com dificuldade de conseguir a ida dele a Brasília. E depois de um tempo ele me falou que conversou com o grupo político dele e que tinham resolvido o problema da passagem. Ele foi para Brasília. E essa passagem foi claramente, essa ida a Brasília foi claramente de interesse público, né? Porque trouxe resultado para Bauru. Ele passou um dia lá, nós conseguimos enviar para Bauru o castramóvel no valor de R$120 mil, os insumos de castração para manter o castramóvel funcionando com R$30 mil. Conseguimos uma verba para custeio da saúde de R$300 mil. Conseguimos a viabilização da melhoria de estradas rurais, R$250 mil de verba extra-orçamentária. Conseguimos um trator agrícola de R$107 mil. Uma verba de emenda minha também nessa mesma viagem dele que eu combinei e mandei, que foi para exames oftalmológicos e cirurgias de catarata, R$400 mil. Lembro que nós fizemos uma audiência no Ministério da Saúde nesse dia que ele foi para Brasília. E ele tratou isso diretamente com o ministro sobre a questão dos medicamentos trombolíticos e que foi liberado para Bauru. Quer dizer, foi uma viagem que inclusive salvou vidas, né? Então, o que eu posso dizer é que houve interesse público nessa viagem e deu resultado.
Agora, quanto à passagem, eu não sei se eu posso ajudar muito. O que eu sei é que ele me falou que tinha pedido para o grupo político dele viabilizar a passagem para ele. Ok. Obrigada, vereador Meira. Então, nós vamos abrir para que o Fábio e o doutor Paulo Parmegiani possam fazer os questionamentos que julgarem pertinentes. Alô? Pois não. Deputado Ricardo, eu gostaria que, como testemunha... Quem está falando? Só para eu saber identificar, porque eu só estou vendo a mim na tela. Pois não. É Paulo Parmegiani, deputado. Eu sou advogado do vereador Fábio. Tá. Tá bem? Eu gostaria que a testemunha informasse se essas viagens que o Fábio fez a Brasília, ele ia e voltava no mesmo dia ou ele permanecia alguns dias em Brasília e em outros lugares? Não, ele foi e voltou no mesmo dia. Inclusive, eu falei para ele, se quiser a gente tenta viabilizar. E ele, por causa de custo, ele não quis mudar a passagem. Entendi. Essa questão da compra da passagem por um grupo político, gostaria que o deputado, se pudesse, esclarecesse quem é esse grupo político, quem que participava à época desse grupo político que comprou a passagem. Na verdade, o Fabinho, ele era da base do governo, né? Então, eu acredito que o grupo político que ele se referiu seja prefeito, vice-prefeitos, vereadores da situação, né, da base do governo. Acredito que isso, porque é normal quando você tem um prefeito e um grupo político administrando uma cidade, que eles se organizem para tentar trazer melhorias para a cidade. Isso acontece em diversos municípios aí, onde os vereadores vão para Brasília. Quem normalmente coordena essa ida a Brasília são o grupo político que está no poder, que é para trazer recursos para o município. Pois não. Gostaria também que o deputado nos esclarecesse se em algum contato que ele teve com o vereador Fábio Manfrenato, o Fábio pediu para o deputado ou para alguma instituição, algum órgão do governo aí em Brasília, alguma vantagem pessoal, alguma coisa para ele que não seja do interesse público. Não, muito pelo contrário. O Fábio Manfrenato é um político diferenciado, como eu falei no começo. Desde que eu conheci o Fábio Manfrenato em Bauru, ele sempre pediu muito, mas sempre pela cidade e sempre pelos munícipes de Bauru. E o resultado está aí. Foram mais de quase R$1 milhão nessa viagem que ele fez para Brasília, em benefício da população. Para ele nunca pediu nada. Pois não. Para encerrar, deputado, gostaria que o senhor nos colocasse, em termos de honestidade, em termos de probidade, como que o senhor qualifica o vereador Fábio Manfrenato? Olha, eu não tenho dúvida da idoneidade do Fábio. Isso daí eu não tenho dúvida. Fiz questão de ser testemunha, inclusive, porque vi resultado na política que ele efetua. E o que eu posso dizer é que o que transmite para a gente é que existe também uma motivação política, né? Colocar o nome do Fábio nessa questão, nessa dúvida da honestidade dele. Talvez para cassação de direitos políticos, para evitar concorrência futura, mas eu não vejo nem motivo do Fábio estar sendo citado aqui com algum tipo de dúvida. O tempo inteiro ele buscou o interesse público. Muito obrigado. Estamos satisfeitos, vereadora presidente. Obrigado, deputado. Obrigado. Nós agradecemos ao deputado Ricardo Izar a participação aqui nas nossas oitivas. Se quiser permanecer conosco, será um prazer. Se não, nós o deixamos à vontade para sair da sala. Muito obrigada. Obrigado, presidente. O deputado Cezinha de Madureira enviou a oitiva por escrito. Ainda não foi enviado, senhora presidente. Bom dia, primeiramente. Né? Bom dia. Acredito que no decorrer...
eu acredito que no decorrer do dia a comissão receba a defesa. E nada impede, portanto, que o vereador Sandro Bussola seja ouvido, né? Não vejo dificuldade nenhuma, desde que assim Vossa Excelência decida. Ok. Nós temos agora aqui na sala presentes também o vereador Segala e também na sala virtual o prefeito Gazeta. Nós seguiremos, então, agora ouvindo os denunciados, ok? Nós ouviremos inicialmente o vereador Fábio Manfrinato. Bom dia, Fábio. Bom dia. Bom dia, vereadores. Nós gostaríamos de deixá-lo muito à vontade para se manifestar nessa comissão processante. Tá, ok, muito obrigado, vereadora Chiara. Inicio cumprimentando a todos e, de início, apenas dizer que o que motivou a toda essa foi uma foto de uma agenda, essa que, por sinal, eu nunca tive acesso, não sei qualquer informação dela até hoje. Mas como, na sequência, tratamos de viagens feitas por minha pessoa a Brasília, isso sim, eu me propus a fazer um relatório, fazer um esclarecimento de todas as viagens possíveis, tirar todas essas dúvidas aqui com os senhores. E das minhas viagens a Brasília, dentro desse mandato, né, em momento algum, eu fui para Brasília a passeio, em momento algum eu fui para qualquer parque de diversões ou praia em Brasília, mesmo porque isso não existe lá. E a todo momento, como já citado por várias testemunhas, eu fui para Brasília de manhã, voltei à noite, em todos os meus compromissos. Ou seja, em momento algum paira qualquer dúvida de que eu fui sem necessidade a Brasília ou que eu possa ter ido sem interesse público, como também já muito bem mostrado em todas as minhas testemunhas que já estiveram aqui, conhecem muito bem meu trabalho e sempre, independente da dificuldade de locomoção, porque eu acho que isso a gente tem que ir mesmo e superar tudo, mas indo e voltando, sempre cumprindo o meu dever, sempre fazendo da maneira... E aí, então, a respeito das passagens, por não ter em todos os momentos o recurso para que eu pudesse estar lá, e sendo de extrema importância para a cidade, haja visto que algumas vezes que estive em Brasília, nós tivemos um resultado extremamente positivo. Como bem disse há pouco o deputado, que sempre me acompanhou em todos, não só ele, mas visitei a vários deputados da bancada paulista, foram quase 1 milhão. Isso de um vereador, ou seja, se nós colocássemos isso numa conta geral, seria em torno de aproximadamente, fazendo uma média muito pequena, quase 17 milhões para a nossa cidade, caso todos os vereadores tivessem a mesma ação. Então, nós tínhamos sim um grupo político, esse grupo político necessário ao desenvolvimento da cidade. Toda cidade existe esse grupo político. E o que é o grupo político? O grupo político do governo. Deixar isso bem claro, porque às vezes ficou alguma dúvida para a população. O grupo político do governo é o grupo da situação. É o grupo que está ali pensando sempre fatores propositivos para a cidade. Grupo político, o prefeito, vice-prefeito, vereador Fábio Manfrinato, vereador Sandro Bussola, vereador Marcos Souza, vereador Miltinho, vereadora doutora Thelma, vereador Ricardo Cabelo, vereador Carlão, vereador Carlinhos, pessoas que estavam na situação, aqui falando nomes, mas claro, a gente sabe que tem uma relação de situação de governo, onde
esporadicamente nos reuníamos e nessas reuniões onde discutíamos situações da cidade, situações, como já disse, propositivas, foi levantada a hipótese de conseguirmos recursos para a cidade. E foi onde eu me coloquei à disposição, porque tinha, sim, abertura em Brasília, como já foi demonstrado, pelo menos no que eu pudesse alcançar ali, a minha parte eu faria, deixei à disposição e solicitei que ali fosse, então, visto uma maneira que eu pudesse viajar. E deixar claro também, para finalizar a minha fala, vereadora, deixar bem claro que eu mesmo fiz o pedido para tanto prefeitura quanto Coab que fizesse o levantamento oficial, documentado, e mostrasse se houve algum recurso público vindo para pagar essas passagens. E não houve nenhum recurso, isso vindo de documentos oficiais que nós temos aí. Esses documentos nós temos já incluídos no processo. Obrigado, vereador. Obrigada, vereador Fábio Manfrinato. Vereador Meira quer fazer alguns questionamentos. Pois não. Bom dia, Fábio. Bom dia, vereador. Alguns questionamentos que eu havia anotado aqui, você já até respondeu, né? Mas eu vou perguntar novamente o seguinte. Eu tenho aqui anotado, e está nos autos, constam 3 viagens no período durante o seu mandato, aqui de 17 até agora, até o momento, para Brasília. Na sua defesa, você disse 4 viagens, né? Mas, na verdade, são 4 bilhetes, mas um bilhete, pelo que eu pude observar, ele substituiu um outro bilhete, que é do dia 21 de fevereiro, o do bilhete do dia 23 de fevereiro de 2017 substituiu o bilhete do dia 21 de fevereiro. Portanto, eu acredito que tenha havido algum equívoco da sua parte. Aí eu pergunto para você o seguinte, bem objetivamente, quem pagou essas passagens? Eu não sei quem pagou, vereador. Como eu deixei bem claro aqui já, eu me preocupei sim em ir e deixei à disposição do grupo. E falei, eu precisava sim que o grupo pensasse numa situação e que já deixei mais uma vez claro, não sei quem pagou, mas temos documentado que dinheiro público não foi, mas foi sim uma situação de interesse público. Foi uma situação onde tivemos recursos vindos e registrados para a nossa cidade, mas quem pagou eu não sei. No depoimento da senhora Olga, que nós temos aqui uma cópia que foi enviada pelo Ministério Público, as folhas 224 e 225, a Olga, ela disse que quem pagou as passagens foi o Gasparini, porque o nome do senhor e o nome de uma outra pessoa, que é o Paulo, que eu acredito, se o senhor puder confirmar quem é o Paulo. Eu não tive acesso a essa foto, o vereador, eu não sei. Não, mas está aqui no depoimento da senhora Olga, que é ex-secretária do Gasparini, quando ela foi questionada pelo Ministério Público sobre essas anotações na agenda, e nessa agenda, lá nas folhas 1261 do processo, tem o nome do senhor, escrito Manfrinato, e embaixo escrito Paulo. E à frente tem um valor em reais. Quando ela foi questionada sobre essa anotação na agenda, a Olga disse bem claro, isso aí diz respeito à compra de viagens a Brasília. Aí ela perguntou, quem pagou? O Ministério Público perguntou, quem pagou? Ela respondeu que quem pagou não foi a Coab, porque isso não está registrado contabilmente na companhia. E o próprio presidente Arildo Lima Júnior também confirma que não houve pagamento pela Coab, né? E ela confirma que esses pagamentos, essas viagens foram pagas pelo Gasparini. Aí vem a senhora Ângela Elo, que é a empresa que emitiu os bilhetes, e confirma que esses pagamentos foram feitos pelo Gasparini. Então, o senhor não tem conhecimento disso, é isso que eu queria saber. Não tenho conhecimento disso, vereador. Então, tá bom. O jornalista Nelson Gonçalves, né, ele publicou
a matéria dele no site Contraponto, no dia 1 de fevereiro, e quando ele começa a mencionar essas anotações da viagem, na agenda da Olga, ele disse, pelo menos ele diz lá no artigo, que ele fez contato com o senhor para questioná-lo sobre essas viagens. E o senhor respondeu da seguinte forma, aspas, fez 2 viagens para Brasília para atuar em temas de seu mandato, como agenda no Ministério da Saúde, causa animal. Em uma viagem, o custeio foi realizado pelo governo atual, onde foi atendido. Pergunto para o senhor, quando o senhor disse governo atual, o senhor está se referindo a quem? Ao prefeito Gazeta, ao vice-prefeito, alguém do executivo, ou quem é essa pessoa? Ou é esse grupo que o senhor... Ao grupo, como eu já coloquei aqui. E quando ele me ligou, eu ainda não tinha nenhuma informação, até essa informação que ele teve eu não tenho até hoje, porque a gente não tem no processo, porém, eu deixei bem claro que foi o grupo, o governo atual, que eu digo, foi dentro desse mandato, é o governo atual. Nós fazíamos parte desse governo atual. É o grupo político que conversa os temas da nossa cidade e a gente tenta achar uma maneira de buscar recursos para a nossa cidade. Tão simplesmente. E desse grupo, quem que tomava a iniciativa e falava assim, não, Fábio, fica tranquilo que eu vou arrumar a passagem? Era o prefeito ou o vice-prefeito? Era em comum acordo. Nós não deixávamos, isso não existia nunca uma pessoa que vinha, mesmo porque, vereador, eu tenho que deixar claro que em algumas reuniões nós tínhamos lá a presença do prefeito, outras não. O vereador às vezes ia, o vereador não ia, então era sempre um comum acordo, nunca, se alguém levantasse a mão e falasse não concordo, não havia comum acordo. O Gasparini participou dessas reuniões? Algumas reuniões também, como disse, não todas, às vezes em alguma reunião, como interlocutor do governo, como isso foi até registrado em jornal da cidade, em mídias. Na sua defesa prévia, que consta aqui as folhas 69 do volume 1, o senhor diz o seguinte, que fez parte de um grupo composto por vereadores, como o senhor já afirmou, que participou de várias reuniões, além do prefeito e vice-prefeito, e outras ligadas à administração pública. Eu pergunto, quem é que fazia a convocação dessas reuniões? Era o prefeito? Não, essas reuniões eram sempre conversadas em plenário mesmo, às vezes entre os vereadores aqui da base, nós apontávamos, temos temas importantes para discutir, será que conseguimos nos reunir nessa semana? E então, sempre em comum acordo, a gente se reunia. Além do prefeito e do vice, quem eram as pessoas ligadas à administração pública, exceto os vereadores? Prefeito, vice, como falei, esporadicamente o Júnior participava como interlocutor, participava da reunião. Nenhum outro secretário participava? Não consigo me lembrar agora, porque foram algumas, eu posso até fazer aqui uma afirmativa errada, né? Posso até excluir alguma pessoa, mas a momento não consigo me recordar. Tá. As folhas 70, na mesma defesa prévia do senhor, o senhor afirmou que desconhecia quem pagou as passagens e quem recebia apenas o código localizador do bilhete aéreo. Pergunto para o senhor nunca teve a curiosidade de saber quem, na verdade, pagava as passagens e emitia o bilhete aéreo para o senhor? Porque se o próprio prefeito Gazeta, pelo menos ele não foi ouvido aqui ainda, mas no site Contraponto e também na defesa prévia dele, ele alega que nunca custeou qualquer passagem a nenhum vereador. Aí, não sendo o prefeito, não sendo um recurso público oficial, o senhor nunca teve a curiosidade, ou pelo menos a preocupação de saber de onde esses recursos eram extraídos ou de onde eram advindos esses recursos para o pagamento desses bilhetes? Não, vereador, não tive, porque eu tinha ali a convicção de que não era dinheiro público, então não tinha problema nenhum. Tá bom, eu por enquanto estou satisfeito, vereador. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. Vereador Fábio Manfrinato, o senhor bem sabe que essa casa é uma casa política, né? Não é uma casa
que faça uma ação judicial, né? Então, os nossos relacionamentos são relacionamentos políticos e essa comissão tem o dever de trazer luz a uma denúncia que foi apresentada nessa casa, né? Essa denúncia, ela foi baseada numa matéria jornalística, né, de um jornalista que convive com todos nós aqui nessa casa, porque é jornalista da casa também, né, que fez uma matéria baseando-se numa entrevista com a ex-secretária do presidente da Coab, que é investigado pelo Ministério Público. Eu gostaria de, nesse contexto, também trazer luz a alguns fatos. Primeiro fato, o Ministério Público está há 1 ano numa operação conhecida como Operação João de Barro, né, trazendo os fatos a público, né, com um início escandaloso a respeito de valores desviados da Coab, recursos apreendidos na casa do então presidente da Coab. Junto a isso, nós temos uma dívida milionária da companhia, uma dívida impagável pela companhia e talvez impagável pela própria prefeitura, como a sua acionista majoritária. Nesse 1 ano, ou antes desse 1 ano, eu gostaria de saber do senhor se o Ministério Público o chamou para ser ouvido, se o senhor foi citado, denunciado, o que existe do vereador Fábio Manfrinato no processo, já que esse processo corre em segredo de justiça e nós não o recebemos na comissão processante, como não recebemos outras informações referentes às viagens, né? Até porque entendemos que é um trabalho que fazemos aqui paralelo, né? Não vinculado ao Ministério Público, e talvez o Ministério Público entenda que nesse momento seja mais importante seguir o rito que vinha seguindo, né? Mantendo tudo em segredo, mas na comissão não é em segredo. A comissão ela é muito transparente, muito pública, e em todas as oportunidades a gente trabalha para que os fatos sejam colocados em público, respeitando o sigilo do Ministério Público. Então, eu gostaria de ouvir do senhor o que existe de investigação que o senhor conheça a respeito do vereador Fábio Manfrinato no processo Coab. Nada, vereadora Chiara, nada. Nada do meu conhecimento, nunca fui chamado, nunca fui citado. Achei até que foi um tanto quanto irresponsável essa denúncia do jornalista, associando uma passagem a Brasília a um desvio horrendo como esse que nós presenciamos aqui. Ou seja, posso falar aqui para Vossa Excelência e para toda a população que com certeza conhece bem meu trabalho, que essa viagem ela foi de interesse público, não tem nada a ver com tudo isso, e ela foi para trazer, sim, recursos para a nossa cidade. Então, respondendo sua pergunta, vereadora, nada. Vereador Meira. Eu só vou fazer mais uma, Fábio, pelo menos. Eu gostaria de saber o seguinte, já que você recebia os códigos para embarque de bilhete aéreo via celular, quem que enviava os códigos para você? Então, eu não me lembro nem que foi via celular. Eu sei que eu recebi, vereador, mas eu não me lembro, porque faz um certo tempo, como a gente falou, né? Eu estou fazendo aqui um apanhado das viagens que eu fiz, porque a gente não tinha nem o correto mesmo, a data que tinha sido colocada em agenda, que eu não tive nem acesso, então eu não me lembro mesmo. Tá, ok, obrigado. Vereador Minhano, gostaria de fazer algum questionamento ao vereador Fábio Manfrinato?
verdade, não, eu não tenho nenhum questionamento, não. Obrigado. Me ouvem? Sim, obrigada, Liana. Quer fazer mais alguma pergunta? Eu gostaria de perguntar ao vereador Fábio Manfrinato sobre a sua impressão a respeito do pedido de processante aqui nessa casa, já que o senhor é vereador, já que o senhor alega que esteve em Brasília a trabalho para trazer benefícios à nossa cidade, e como integrante dessa Casa de Leis e como alguém que pensa que essa casa precisa amadurecer em seus processos internos, um deles é sobre idas a cidades como São Paulo, como Brasília, a trabalho, né? Eu gostaria que o senhor fizesse uma colocação também, com toda a transparência que tem mantido durante a processante, a respeito desse pedido de processante, né? Não só a motivação, mas o que, na visão do vereador Fábio Manfrinato, há de errado numa processante, né? Ou há de certo numa processante, né? Que trata de uma questão que é tão particular dessa casa, né? Viagem, a trabalho, né? Não custeada pela própria casa, né? E que vem a vincular a imagem de políticos a um escândalo, como é o escândalo dos desvios da Coab, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso, né? No sentido de que a gente amadureça mesmo os processos internos dessa casa. E eu vou deixar o senhor falar a respeito disso, depois eu faço mais um questionamento. Vereadora, uma questão, como Vossa Excelência iniciou a fala mesmo, e já respondendo à pergunta, é uma questão política, só que é uma casa política, essa está sendo uma questão extremamente política. Que fique claro a toda a população isso também, que a população ela deve entender também que é uma questão política. É uma questão de anseios políticos. Nós temos que deixar isso muito bem claro e muito bem registrado. Acho, como a senhora também falou, essa vinculação de uma passagem 8 da manhã, voltando meia-noite, vincular a uma aberração dessa que nós convivemos há um tempo atrás aqui em Bauru, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E também deixar aqui a minha, como a senhora pediu, deixar aqui a minha impressão. Eu não fiz nada errado. A comissão processante, ela é uma questão política, eu não fiz nada errado. Eu tenho total e plena consciência de que eu fui a trabalho e isso é um erro da Câmara, aí sim, institucional, onde Vossas Excelências que vão continuar o mandato aqui, e os outros vereadores que vão continuar e que entrarão, repensem isso. Porque a cidade precisa, sim, se movimentar mais, o poder público ele precisa se movimentar mais. Eu disse isso várias vezes em tribuna, vereadora. Nós temos sim que correr atrás e a Câmara ela tem sim que dar esse apoio ao vereador.
Muito obrigada, Fábio Manfrinato. Gostaria de fazer mais uma única colocação. O senhor entende que falta informação às pessoas que estão acompanhando a comissão processante, no sentido de que parece que os desvios da Coab foram aparentemente colocados sob responsabilidade dos denunciados aqui nessa processante? Totalmente, vereadora. Totalmente. Eu entendo perfeitamente isso. Nós temos que, aqui nós fazemos o nosso papel, nós fazemos o papel político, nós fazemos aquele papel que tem que trazer benefício para a população e nunca benefício próprio. Tá? Há a falta de informação? Muito. E informação manipulada, no mesmo tanto. Vereador Meira, gostaria de fazer mais algum questionamento? Vereador Minhano? Vereador Alexandre Bussola e doutor Milton Dota Júnior? Sem reperguntas. Prefeito Gazeta também está aqui. Doutor Paulo Parmegiani, doutora Stephanie? Não? Então, nós agradecemos a oitiva do vereador Fábio Manfrinato. E vamos ouvir agora o vereador Alexandre Bussola. Antes de ouvir o vereador Alexandre Bussola, eu gostaria de aqui, mais uma vez, questionar se chegou a oitiva do deputado Cezinha de Madureira. Não. Tá, então, nós precisamos fazer um registro, e isso precisa ficar em ata, que parte dos senhores, então, a oitiva do vereador Alexandre Bussola, sem que tenha chegado o testemunho do deputado Cezinha de Madureira. Senhora presidente, não implica em cerceamento de defesa algum, mesmo porque nós já sabemos as perguntas que fizemos e as respostas estarão de forma congruente com o interrogatório a oitiva do vereador Alexandre Bussola. Ok, muito obrigada. Então, nós abrimos agora o vereador Alexandre Bussola. Vereador Alexandre Bussola, fique à vontade para falar a respeito dessa denúncia, dessa processante, como o senhor achar mais adequado. Senhora presidente, membros da comissão processante, senhores vereadores, a imprensa aqui presente, meu bom dia, e eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na processante nesta manhã, prestando esclarecimento. Nós sabemos que nós já temos um julgamento público que, infelizmente, se deu no processo eleitoral. No último final de semana que antecedesse a sessão do dia 3 de novembro, nós somos vítima de uma colocação política, tendo em vista todo o processo e números internos que todas as campanhas eleitorais tinham naquele momento. Todos os funcionários dessa casa sabem que fui presidente aqui em 2013, 2014, fui presidente em 2017 e 2018 também. Sempre dei liberdade para os funcionários trabalhar, mas sempre cuidei da coisa pública da forma correta, nunca entrei dentro do departamento financeiro administrativo com qualquer tipo de colocação. Sempre o meu jurídico da casa e também o departamento econômico dessa casa sempre me acompanhou as minhas decisões. No final de semana que antecedia do dia 3 a sessão, nós tivemos acesso a uma matéria jornalística onde se colocou o apontamento de viagens por vereadores. Naquele momento foi feita uma ligação, se havia realizado alguma viagem. Eu disse naquele exato momento que jamais viajei com dinheiro público para qualquer tipo de situação que envolvesse questões do meu mandato, tendo em vista que não é uma questão que este vereador seja contra, mas é uma posição que eu tenho tomado. Eu já liberei diversas passagens aqui nesta casa, mas eu nunca utilizei, por exemplo, nenhum tipo. Sempre fiz com recurso do meu próprio bolso,
do meu próprio dinheiro e nunca admiti também outro tipo de ação. Então, eu tive conhecimento através desta matéria, tendo em vista que no dia 3, quando nós somos chamados aqui numa sessão da Câmara Municipal para votar, eu vi a situação que todos os vereadores se encontram, e aí naquele exato momento, e a gente que já passou pela presidência dessa casa, como o próprio ex-presidente que está aqui, que tem admiração muito grande por minha pessoa, que é o vereador Segala, do trabalho sério que desenvolveu aqui nesses 2 anos, a gente começa a se tornar um pouco paternalista e cuidar. E naquele momento eu vi a angústia dos vereadores, sabendo que a eleição era dia 15, e sabia do desgaste naquele momento que era votar não em relação à comissão processante, e eu respeitei o direito e a opinião de cada um. Por isso, logicamente, pela manhã, eu me direcionei até a Câmara Municipal e já fiz e protocolei na Comissão de Ética um próprio processo para me investigar. E o próprio vereador Meira, no período da tarde, realizou o mesmo pedido naquele exato momento. Mas havia um pedido de comissão processante, aonde nós tivemos que pautar por ele. Então, é esses fatos que eu tenho elencado e estou à disposição da comissão. Muito obrigada, vereador Meira. Bom dia, vereador. Bom dia. A primeira pergunta que eu gostaria de perguntar ao senhor é o seguinte: o site Contraponto, ele fez um questionamento ao senhor de que, perguntando se o senhor tinha viajado ou não a Brasília, haja vista que, segundo o jornalista Nelson Gonçalves, ele havia confirmado com a secretária Olga, que é a ex-secretária do presidente Gasparini, que as anotações na agenda, que constam no processo lá na folhas 2261, essas folhas eu peguei do próprio depoimento da Olga. Quando cita o nome do senhor e o nome do Júnior, a Olga diz que trata-se do senhor e do seu assessor Júnior. Mas o senhor, no site Contraponto, o senhor diz que nunca viajou com dinheiro pago sob qualquer intermediação da Coab ou Gasparini. Então, eu vou perguntar para o senhor objetivamente. Consta aqui, por meio de envio da própria senhora Ângela Elo, ela mandou aqui para a Câmara Municipal, no dia 15/12/2020, por meio de e-mail, uma cópia do bilhete eletrônico, um e-ticket, emitido em nome do senhor no dia 3 de junho, um voo de Brasília para Campinas e, em seguida, um voo de Campinas para Bauru no mesmo dia. Pergunto para o senhor, esse bilhete que foi emitido pela Ângela Elo ou pela Elo Turismo, que, segundo ela, esses pagamentos, tanto ela quanto Olga, disse que foram feitos pelo Gasparini e não pela Coab. Eu pergunto para o senhor confirma essa viagem ou não? Não confirmo. Nesse dia 3, às 9 horas da manhã, eu estava na rua Marechal Teodoro, no núcleo Presidente Geisel, onde eu pastoreava uma igreja, ainda exerço a função de pastor. Eu fiz, vereador, em contato com a empresa de voo, que é difícil, né? Inclusive nós solicitamos uma ata notatorial, justamente solicitando um documento que comprovasse que eu não embarquei neste voo. A companhia retornou dizendo que não há esse procedimento, mas confirma que não houve o desembarque nesse voo. Nós estamos solicitando juntamente ao departamento jurídico nosso e tenho certeza também que o Ministério Público irá solicitar a comprovação através da ANAC de que eu não embarquei nesse voo. Então, eu não utilizei esse tipo de passagem. Se não houve o embarque, por que foi emitido o bilhete? Não tenho conhecimento, inclusive nós estamos solicitando também para quem foi os créditos em relação a esse não embarque. Porque daí para saber realmente quem foi que pagou isso não. Então, mas estou perguntando para o senhor o seguinte, no dia 3 de junho, né, nesse bilhete de volta, pelo menos, é o que consta que é um bilhete de volta, de retorno de Brasília
para Campinas, Campinas-Bauru. No dia 3, o senhor estava em Brasília ou não? Não estava. Não, nem foi para lá também? Nem de carro, nem de... Dia 3, não. Dia 2? Dia 2 estava de carro. Em Brasília? Em Brasília. E o senhor retornou de carro? De carro. Então, esse bilhete que foi emitido não foi utilizado pelo senhor? Não tenho conhecimento. A segunda senhora Ângela Elo, ela diz que bilhetes aéreos não podem ser transferidos para outra pessoa, né? Sim. Se não pode ser transferidos para outra pessoa, o senhor sabe quem que utilizou, já que o senhor disse que não viajou, quem foi que utilizou o crédito dessa... Não tenho conhecimento, por isso meu departamento, meu advogado já está solicitando justamente isso e solicitando a dona Ângela também que dê a nota fiscal ou recibo de quem pagou esta nota, porque bilhete aéreo ou passagem aérea não é comprovação de recibo ou de pagamento. Então, nós estamos requerendo isso também. Essa pergunta foi feita no dia para ela disse que isso aqui já é um comprovante de pagamento. Eu só queria saber se, então, isso não procede. Segundo o levantamento do nosso departamento jurídico, não. Em relação ao que a senhora Olga disse em seu depoimento, que ela diz taxativamente que quando tem o nome do senhor e o nome do Júnior, tá? Bussola e Júnior, ela fala que se refere a Alexandre Bussola e Júnior, assessor do vereador Alexandre Bussola. O senhor sabe se o Júnior, que é seu assessor, nesse dia, ele viajou ou não? Não tenho conhecimento. Mas ele foi com o senhor a Brasília de carro? Comigo de carro, não. Nem voltou? Também não. E esse valor correspondente à frente do nome dos dois, que a Olga afirma que é referente à compra de passagens feitas pelo Gasparini. É ela que diz isso, né? O que o senhor pode falar a respeito? Que a Olga está mentindo ou que não corresponde com a verdade? Eu tenho certeza que através de toda a investigação do Ministério Público nós vamos chegar à verdade em relação aos fatos. Dizer primeiramente que a questão do próprio Júnior colocado ali, ele não é objeto hoje em relação àquilo que nós estamos apurando. Mas em relação à minha pessoa, no que foi colocado ali, posso reafirmar à comissão que essa emissão de passagem eu não solicitei e também eu não viajei neste dia. Tá bom. Por enquanto, eu estou satisfeito, vereadora. Obrigado, vereador. Vereador Edivaldo Minhano. Eu não tenho perguntas, presidente. Obrigado. Ok, obrigada. Vereador Alexandre Bussola, eu gostaria de fazer um questionamento na mesma linha que fiz ao vereador Sandro Manfrinato. O senhor sabe sobre o processo do Ministério Público, se foi chamado, se foi ouvido, o que existe de fato nesse 1 ano já que estamos acompanhando aí, né, a Operação João de Barro, o que existe de fato a respeito, né, da investigação que corre em segredo de justiça, né, portanto não temos conhecimento porque não recebemos aqui na casa, o que há de fato a respeito do vereador Sandro Bussola nessa investigação? Senhor presidente, nenhum momento foi chamado para nenhum tipo de depoimento ou esclarecimento, seja do Ministério Público Criminal ou Civil até o exato momento. Ô Sandro, o Fábio, durante o depoimento dele aqui, ele disse que tinha um grupo político, e nesse grupo político tinha lá o vice-prefeito, pessoas ligadas à administração e alguns vereadores, e ele citou o seu nome, né? Pelo menos foi um dos nomes que ele citou da composição desse grupo político. O senhor confirma essa composição desse grupo que discutia os assuntos de Bauru e tal, e também sobre quem eram os voluntários para ir para Brasília? Se o senhor se voluntariou ir para Brasília também, da mesma forma que Fábio fez?
As reuniões políticas sempre acontecem, sempre irão acontecer. Essa questão de vereadores ir atrás de emenda não é de agora, porque muitos programas de governo que se colocam aí, que vai buscar 12, 13, 15 milhões, aonde você vê de onde vem? Vem dos recursos dos vereadores que têm a base partidária. Então, essas reuniões acontecem. Então, eu me lembro de algumas reuniões, sim, sempre houve esse tipo de solicitação. Eu, como parlamentar, já trouxe recursos para essa casa, juntamente com o deputado Cezinha de Madureira, como tive participação, e não é somente de vereadores, é de secretário, é de presidente de autarquia, de presidente, por exemplo, o coronel Ecler já participou de reuniões em relação a isso, amplas, democráticas, que era discutido, decidido. Às vezes era um pouco o chato da questão, muito se discutiu nos últimos anos, muitas decisões que eu era contrário e decidi que nós não temos maioria para certas decisões e discussões na Casa de Leis. Mais uma pergunta. Nessa viagem que o senhor fez a Brasília, o senhor confirmou que o senhor fez de carro, foi e voltou? Essa viagem que o senhor fez foi uma viagem para tratar de assuntos políticos ou o senhor fez uma viagem particular? Políticos e particular também. Tá bom, eu agradeço. Vereador Alexandre Bussolo, o senhor foi presidente aqui dessa casa por 2 oportunidades, aliás, a terceira agora. E há um anseio dessa casa no sentido de que viagens a trabalho dos parlamentares, nós já tivemos algumas aqui nessa última legislatura, sempre custeadas pelos próprios vereadores. Há um anseio dos vereadores sempre no sentido de que a Câmara dê esse suporte, né? O senhor, como experiente na gestão da casa, como o senhor vê essa questão? Já que essa é a questão central dessa processante. Vereador, é uma situação que nós temos que pensar qual é o modelo de Câmara que nós queremos. Porque a gente se baseia muito naquilo que naquilo que a população pensa em relação a isso. É impossível um parlamentar atuar, tendo em vista alguns procedimentos que eu tenho aqui, por exemplo, de você ir para Brasília, por exemplo, e tudo é taxado, você tem que gastar R$30, um exemplo, com refeição. Então, são situações assim que faz com que nós temos que repensar este novo modelo. Por exemplo, é muito difícil, o último conhecimento que eu tenho de uma viagem aérea autorizada por essa casa foi de 2013. Então, são situações que é preciso mudar. Nós temos vários veículos da Câmara hoje. Nós temos um Fox aí de 11 mil quilômetros que está parado, porque os vereadores não usam realmente por temor daquilo que nós estamos vivenciando hoje aqui, daquilo que nós vivenciamos no passado, em função de que a gente não pode cumprir muita coisa, porque nós temos que fazer com recurso próprio. Uma fala de Vossa Excelência me permite dizer, no dia da votação da processante, que é um modelo que precisa ser revisto por essa casa, do temor que os vereadores têm realmente de utilizar aquilo que tem que ser utilizado. Hoje nós estamos, por exemplo, essa semana, com o trabalho realizado pelo presidente, o ex-presidente Segala, mais de 4 milhões de recurso que está sendo estornado para o cofre da Prefeitura Municipal de Bauru. Então, são esse modelo que nós temos que rever. E isso, quando você faz, quando você discute, nós sabemos como nós apanhamos. E aqueles mesmos que batem são aqueles mesmos depois que se colocam no processo eleitoral para ser candidato. O senhor era, na ocasião da denúncia, candidato a prefeito. O senhor acha que a matéria jornalística e o pedido de processante interferiram no processo? O prejudicaram? Há alguma relação entre a matéria, o pedido de processante e o processo eleitoral? Essa situação, vereador, ela machuca até hoje, porque quando a minha filha liga ou a TV Record, ela fala: pai,
vai começar o programa eleitoral. Mas não é o programa eleitoral que ela vai ver. Ela vai ver o pai dela numa processante. E quando nós começamos dia 3 aqui, naquela sessão, e a gente sempre tem os trake internos de toda a campanha. E os trake internos de toda essa campanha apontava o que ficou em segundo colocado nas eleições com 41%. Os demais, entre 10%, 9,5%, 8,5% e 11,5%. Eu terminei a eleição com 1,9%. Eu tive menos voto do que a última eleição minha para candidato eleito de vereador da cidade de Bauru. Eu passava pela rua, eu era o vereador que estava envolvido no desvio de 54 milhões, e não de uma anotação de agenda. Então é uma situação que prejudicou, e não prejudicou somente este vereador, prejudicou todos aqueles que se colocaram naquele momento. E mais do que nunca, prejudicou a cidade de Bauru, que um futuro mais próximo nós vamos saber. Vereador Meira. Vereador Alexandre Bussola, eu vou fazer uma pergunta, embora seja não relacionada ao fato, mas em relação ao seu desempenho como vereador, como presidente da casa. Eu queria perguntar o seguinte: o senhor que já foi presidente da casa por 2 vezes, agora pela 3ª vez, não há recursos na casa ou no orçamento da casa disponível para disponibilizar aos vereadores em agendas externas, como por exemplo para Brasília, exemplo dessas viagens que o vereador Fábio, que foi várias vezes a Brasília e conseguiu recursos para a cidade? Não havia recursos ou não havia possibilidade de disponibilizar recursos orçamentários para essa finalidade, ao invés de pegar e recorrer a outras pessoas, a outros meios que não o da própria Câmara, já que a viagem ela tem um cunho político e de interesse público, como afirmado pelo vereador Fábio? Coronel, houve vários... Foi tabelado pelo um presidente, que eu não gostaria nesse momento de citar, mas está constando aí, há toda uma tabela em relação a preços de viagem, a preços de custo com alimentação, de hospedagem, que hoje ele não condiz com a realidade que nós estamos vivenciando de 2020. Mas o temor maior, eu lembro um dia que o secretário dessa cidade, por um erro de um servidor, perdeu um prazo. Ele perdeu um prazo de inscrição da cidade do município de Bauru, e toda essa casa se mobilizou para ir para São Paulo e para dizer que não houve perca de prazo e contar tudo aquilo que a cidade de Bauru já havia contribuído com a Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo. Nós fomos no Palácio da Bandeirantes, o Cezinho de Badureira, deputado, acompanhou, vários deputados. Nós fomos batemos em todos quanto gabinete, até chegar no gabinete do governador, onde se resolveu o problema. A hora que esses vereadores que foram lá, chegaram aqui, ou estavam lá discutindo situação, vereador Coronel, a mídia, algumas mídias, não todas, estavam dizendo com que dinheiro eles foram. Citando até restaurante com comida que a gente nem sabe o nome, que a gente foi lá para gastar dinheiro público, sabendo que a gente estava com nosso recurso, se alimentando em restaurantes caríssimos que foi citado, sabendo que nós comemos do lado ali com nosso recurso próprio. Então, são situações como essa, é este processo político que se contamina o tempo todo uma gestão. Então, é por isso que nós temos que rever o nosso modelo. Por exemplo, eu tenho um apontamento de Tribunal de Contas aqui nesta casa, que eu estou respondendo, que nós temos que reduzir hora extra. E o próprio Tribunal de Contas disse que eu tenho que fazer audiência pública após as 18 para que a população possa participar. Como que eu faço? O senhor gostaria de fazer mais alguma colocação, vereador Sandro? Somente agradecer à comissão processante pelos trabalhos, pelo caminhamento, ao meu advogado que esteve todo acompanhando e toda a imprensa, que a gente respeita a cobertura que tem que ser feita e necessária, e dizer que estou à disposição.
Muito obrigada. Nós estamos com o prefeito Gazeta na sala virtual. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos. Nós gostaríamos de deixá-lo muito à vontade para falar a respeito do que sabe sobre essa processante, sobre a denúncia que foi encaminhada à Câmara Municipal, e depois nós faremos alguns questionamentos. Primeiro, dar bom dia a todos os presentes e dizer que a minha defesa já está nos autos e eu me abstenho de fazer qualquer outra colocação neste momento, até porque já foi colocado tudo pelos vereadores e também na minha defesa inicial. Vereador Meira. Bom dia, prefeito. Bom dia, vereador. O senhor deve ter conhecimento, mas o nome do senhor acabou sendo citado inicialmente no site Contraponto, na matéria do jornalista Nelson Gonçalves, após o jornalista Nelson Gonçalves ter conversado com o vereador Fábio Manfrinato. E o vereador Fábio Manfrinato, quando ele foi questionado ou perguntado pelo jornalista, ele disse, e está aqui na matéria do site Contraponto, que em uma viagem, conta, o custeio da passagem foi realizado pelo governo atual, onde foi atendido. Aí lá embaixo, um pouco mais abaixo, 3 parágrafos abaixo da matéria, o jornalista diz o seguinte: informado pela reportagem sobre os fatos e as afirmações prestadas, o prefeito Clodoaldo Gazeta disse que, aspas, a prefeitura não paga passagem de vereadores, pois são poderes distintos. O prefeito adianta que vai tomar providências judiciais a respeito. Na defesa do Fábio Manfrinato, e hoje ele confirmou aqui também, ele diz o seguinte, que na tentativa de esclarecimento sobre os fatos, isso está nas folhas 69 do processo, na tentativa de esclarecimento sobre os fatos que envolvem minha pessoa, registro que fiz parte de um grupo composto por vereadores dessa cidade, de cujas reuniões também participou por determinadas vezes o prefeito municipal, também o vice-prefeito dessa cidade, assim como outras pessoas ligadas à administração. Quando das reuniões do grupo, isso um outro parágrafo na mesma folha, quando das reuniões do grupo acima referido, sempre externei que estava disposto a auxiliar em tudo quanto possível, como um vereador atuante e comprometido e com contatos em Brasília, mas que não tinha recursos financeiros para dispor ao empreender tais viagens. Assim, integrantes desse grupo se propuseram a adquirir tais passagens aéreas. Na folha seguinte, na folha 70, diz assim: os bilhetes aéreos relativos a essas viagens, portanto, nunca tiveram minha atuação nas suas aquisições, desconhecendo quem as efetivamente realizou dentre as pessoas que compunham tal grupo. Eu apenas recebi o código localizador do bilhete aéreo e recebia pelo celular. Essas afirmações do vereador Fábio Manfrinato, e que ele novamente ratificou aqui hoje durante a sua oitiva, elas deixam claro que existia um grupo, né? E o vereador Fábio falou assim que tinha alguns vereadores, citou os nomes de alguns, o senhor, o vice-prefeito e também, às vezes, o Gasparini participou dessa reunião, em que lá se decidia algumas agendas políticas em Brasília com o intuito de buscar recursos, como o Fábio fez, e assim explanou aqui, e corroborado até mesmo pelo deputado Ricardo Izar. Pergunto para o senhor, o Fábio foi questionado de quem efetivamente pagou essas passagens para ele, porque ele recebia o bilhete aéreo. Se o senhor fazia essas reuniões na condição de prefeito, eu acredito que o senhor saiba quem foi que pagou essas viagens.
O senhor pode afirmar quem foi que pagou essas viagens? Já que o senhor disse que não foi a Prefeitura Municipal, se não foi a Prefeitura Municipal, quem foi que pagou essas viagens ao vereador Fábio Manfrinato? Vereador Meira, não tenho nenhuma possibilidade de afirmar quem fez o pagamento das passagens, até porque as reuniões do grupo político sempre aconteceram, né, e acontecem em qualquer cidade do mundo. Os vereadores e governo de situação se reúnem para definir as estratégias que vão adotar durante o governo. Isso é natural em qualquer cidade do mundo. E o que está sendo discutido nas reuniões são estratégias da cidade, né? O vereador Fábio Manfrinato já se posicionou no Conselho de Ética dessa Câmara Municipal e já disse que não fez nenhum pedido diretamente a mim ou pedido de passagem à minha pessoa, e é verdade, né? E foi exatamente isso que eu disse ao jornalista que fez a referida matéria, que eu não fiz pagamento de passagem para ninguém pela Prefeitura ou com recursos próprios. Então, não posso lhe afirmar de onde veio o recurso dessa passagem, porque não tenho acesso ao pagamento disso, né? Enfim, é isso. A senhora Olga, ex-secretária do ex-presidente Gasparini, ela disse em depoimento que quem pagou essas passagens não foi a Coab, mas foi o Gasparini. O Gasparini, nessas reuniões, quando o senhor participava, já que ele fazia parte do seu governo, ele era o presidente da Coab, ele nunca afirmou ao senhor, ou nunca manifestou ao senhor que ele iria comprar essas passagens, ou que ele falou assim, deixa que eu providencio essas viagens, ou não? Ou o senhor não tinha conhecimento disso? Nunca fez qualquer menção para mim, pessoal, ou em reuniões que nós tivéssemos participado. Como eu disse, as reuniões eram todas de reuniões estratégicas da cidade. Assuntos pontuais podiam ter sido discutidos pontualmente com alguma pessoa ou com outra, mas não diretamente comigo, né? E nessas reuniões não participavam só vereadores e também o prefeito e vice-prefeito, participavam secretários do município também. Vários deles participaram durante todos os meus 4 anos de mandato. Então, são reuniões estratégicas que todos participavam para discutir ações importantes da cidade, projetos que iam ser encaminhados para a Câmara, aprovados pela Câmara, então nada mais que isso. Mais uma pergunta, em que pese não tenha sido mencionado. O senhor, porventura, fez alguma viagem a Brasília ou alguma outra viagem política que não seja com utilização de recursos da Prefeitura, que tenha obtido com outro tipo de recurso, que não seja da Prefeitura? Ou todas as viagens do senhor foram custeadas pela Prefeitura Municipal? Todas que estão já à disposição da Câmara Municipal, as viagens que eu fiz foram todas custeadas pela Prefeitura, com os pagamentos realizados, com as notas fiscais respectivas, que já foram encaminhadas para a Câmara Municipal. Tá, ok. Por enquanto, eu agradeço, prefeito. Muito obrigado. Obrigado. Prefeito, eu gostaria de fazer alguns questionamentos, bem na linha dos que já fizemos aqui aos vereadores Fábio Manfrinato e Alexandro Bussola. Nós conhecemos a Operação João de Barro há 1 ano, quando do escândalo dos desvios da Coab e da apreensão feita na casa do então presidente Gasparini. E nós gostaríamos de ouvir do senhor como foi, né, durante esse ano, saber dessa operação, do escândalo dos desvios, sendo que o Gasparini era uma pessoa da sua confiança, que participava de reuniões no gabinete da Prefeitura e que agora, no processo eleitoral, onde o senhor também era candidato a prefeito à reeleição, um novo escândalo chega envolvendo uma denúncia que partiu de uma entrevista jornalística feita por um jornalista político que trabalha nessa Casa de Leis há muitos anos.
uma entrevista feita com a então secretária do presidente da Coab, Edson Gasparini, que envolve viagens, né? Envolvendo viagens de agentes políticos, que culminou na denúncia aqui de processante, feita por um ex-secretário do seu governo, né? O Luiz Eduardo Penteado Borgo, eleito vereador, também nesse processo eleitoral que virá para cá. Então, eu gostaria que o senhor falasse a respeito desse contexto todo, né? Presidente da Coab, uma pessoa de sua confiança, a secretária dessa pessoa de confiança, o jornalista, o ex-secretário que fez a denúncia aqui nessa casa, que agora vem a ser vereador para a próxima legislatura, e pessoas da sua confiança, que são 2 vereadores, né? Que estão aqui também nessa processante como denunciados, e reuniões que aconteciam no 3º andar da Prefeitura de Bauru. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse contexto, porque é um contexto político, né? E as pessoas precisam entender o que é um contexto político. Nós que estamos no meio, muitas vezes a gente se confunde também, né? O que é o contexto político, reuniões com transparência, reuniões sem transparência, reuniões que as pessoas às vezes não entendem, né? E a gente precisa pôr luz, né, como as coisas acontecem. Então, eu gostaria que o senhor contextualizasse para a gente toda essa situação, né, de forma muito transparente, que as pessoas entendam, a princípio, né, como é que as coisas funcionam na esfera política de uma gestão municipal. Bom, primeiro tudo é muito lamentável, né, e a gente precisa esclarecer os fatos desde quando eles são concebidos. O ex-presidente da Coab atuava na Coab desde 2007, né, quando começou todo esse processo. Então, há mais de 12 anos, esse processo vinha acontecendo na Coab sem que qualquer órgão de fiscalização ou qualquer órgão de controle pudesse detectar o que estava acontecendo. Continuou no meu governo, e foi exatamente no meu governo que aconteceu toda a operação e foi desvendado tudo que acontecia a um prazo longo de tempo na Prefeitura de Bauru e especificamente na Coab. Posso lhe dizer que, a partir do momento que nós tomamos ciência do que estava acontecendo, o governo atual tomou todas as providências possíveis, com afastamento, com a parceria com o Ministério Público para a apuração dos fatos, e as coisas estão acontecendo da melhor forma possível. O processo político, você já citou bem algumas dos depoimentos anteriores, na cidade de Bauru, que não é diferente de qualquer outra, ele tem problemas históricos e crônicos no Brasil, né? Prefeitos ou presidentes da República ou governadores que são eleitos têm o seu grupo político, e que quando esse grupo político, algumas pessoas não se sentem mais prestigiadas ou representadas, elas viram oposição. Isso aconteceu em vários momentos do meu governo, não só do meu governo, de outros também, e as pessoas que foram para a oposição, de uma forma natural, né, começaram a tentar achar fórmulas para poder desgastar o governo atual. E esse episódio nada mais é do que um fato como esse. Pessoas que não tiveram a lealdade, né, com o governo atual e infelizmente, usaram de práticas não tão republicanas assim para esse tipo de denúncia, que eu só posso lamentar tudo isso. Ouvi o depoimento do vereador Sandro Bussola, como também do Fábio Manfrinato, e lamento como eles tudo que a gente está passando neste momento, né? As pessoas têm a dificuldade do discernimento do que aconteceu, de entender que as passagens aéreas nada tem a ver com a questão do desvio dos recursos milionários da Coab. Mas, enfim, tudo ficou misturado no mesmo balaio, e a gente espera que a verdade prevaleça, né? E que a gente possa, ao longo do tempo, esclarecer a população bauruense do que aconteceu de fato nessa história toda, nessa história tão lamentável para a cidade de Bauru. Mas da minha posição enquanto prefeito, nós fizemos tudo o que foi possível para poder evitar, né, que outras coisas acontecessem na cidade depois do episódio tão lamentável que aconteceu na Coab, e dizer que nosso governo tomou todas as providências possíveis e dentro da nossa possibilidade para que o fato fosse resolvido. Eu gostaria de fazer mais um questionamento a respeito
do próprio processo que corre em segredo de justiça, dentro da Operação João de Barro, seguinte sentido. O senhor deve ter sido chamado a participar de oitivas no Ministério Público, já que toda a operação diz respeito à Coab e a Prefeitura é a acionista majoritária da Coab. Nós não temos o processo, não recebemos do Ministério Público, mas gostaríamos, na medida do possível, que o senhor nos falasse o que foi esclarecido ao Ministério Público a respeito dessas viagens, caso alguma informação nós ainda não tenhamos alcançado, já que os nossos instrumentos aqui na Câmara Municipal não são os mesmos instrumentos do Ministério Público. As nossas limitações são muito menores, e a nossa própria condição de fazer uma investigação, ela é muito diferente, no sentido de preparação realmente, para fazer algo nesse sentido. A população cobra da Câmara Municipal, é uma postura fiscalizadora, mas eu costumo dizer que fiscalizar é diferente de investigar. Nós fiscalizamos e temos um perfil fiscalizador, e essa comissão ela foi constituída com vereadores que têm perfil fiscalizador, mas diferentemente de fiscalizador, investigador é outra situação. Então, algumas situações podem fugir do nosso alcance, do nosso conhecimento, do nosso preparo para um trabalho mais nesse sentido, um preparo que a própria comissão é cobrada, e gostaríamos de ouvir o que foi apresentado ao Ministério Público e que, de repente, nós não sabemos aqui nessa comissão. Eu nunca fui depor ao Ministério Público e também não me recordo de ter sido convocado por eles em nenhum momento. A única minha ida ao Ministério Público foi para levar tudo aquilo que a gente, enquanto governo, descobriu do processo que estava acontecendo na Coab, Quando nós detectamos o que havia acontecido, tanto eu como o presidente Arildo Lima Júnior, entramos em contato com o Ministério Público para levar as provas até então levantadas naquele momento. Então, a nossa participação nesse processo, estamos ainda em parceria com o Ministério Público para que tudo possa ser apurado da melhor forma possível. E todas as providências nesse sentido foram adotadas, tanto por mim, como também pela equipe de profissionais que foram designadas lá na Coab para fazer, primeiro, a apuração dos fatos, segundo, a condução da companhia e, terceiro, a primeirização do trabalho, que espero eu aconteça nos próximos anos. Vereador Meira. Prefeito Gazeta, eu gostaria de fazer mais uma pergunta no seguinte sentido. Fiquei pensando aqui, o Fábio, no seu depoimento, ele disse que ele desconhece e não sabe a origem da emissão dos bilhetes aéreos que ele utilizou para chegar a Brasília. E o senhor, que fazia parte desse grupo político, afinal de contas, o senhor era o prefeito, O senhor era a pessoa que, com certeza, liderava esse grupo ou tinha lá, tomava a frente do grupo para tomar as decisões pontuais para saber quem vai a Brasília, quem não vai a Brasília, o que fazer. Não incomoda o senhor no fato de que os recursos para essas viagens são de origem desconhecida? Porque o senhor alega que não sabe se foi o Gasparini que pagou. A Olga diz que sim. A Ângela também afirma que foi paga pelo Gasparini em dinheiro. O senhor alega que não sabe. O Fábio também alega que não sabe. Não é um incômodo para o senhor saber o seguinte, que esses bilhetes aéreos foram emitidos e com recurso de origem desconhecida? Não tenho nem como comentar isso, vereador Meira, porque eu não tinha conhecimento, primeiro, das viagens, e muito menos que elas tinham sido pagas por alguém, Vim a saber isso agora com o processo da comissão.
o prefeito não é Deus, muito menos o senhor absoluto de todas as ações que acontecem no governo. Ele tem, sim, a coordenação dos trabalhos, mas ele não consegue saber o que acontece em todos os setores da prefeitura. Isso é impossível para qualquer ser humano. Então, dentro do que me cabe neste momento, o que me coube enquanto prefeito, foi orientar para que essa prefeitura fosse a mais correta possível. E foi exatamente isso que nós fizemos ao longo desses 4 anos. Todos os pequenos focos de corrupção que tiveram dentro da prefeitura foram apurados pelo governo e denunciados ao Ministério Público. Esse governo não tem nenhum traço de corrupção em nenhuma das suas ações. Eu tenho mais de 24 anos de vida pública nessa cidade, não tem nada que desabone a minha conduta ao longo desse tempo, muito menos nos meus 4 anos quanto prefeito. Então, eu não tenho como lhe responder essa pergunta, até porque desconheço os fatos. Só vim a ter conhecimento dos fatos através de uma matéria jornalística, que meu nome foi colocado ali exatamente por ser o prefeito da cidade e o grupo político que tinha sido definido em algumas reuniões. Então, não posso te comentar essa sua pergunta, porque eu só fui tomar ciência dos relacionados aos fatos das viagens por conta da matéria jornalística. Tá ok, muito obrigado. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Prefeito, quando os seus secretários municipais viajam a trabalho, o senhor assina as viagens, autorizando os recursos? Como é que funciona? Todos eles prestam contas para a própria secretaria. É retirado um valor para adiantamento, como se fosse para fazer adiantamento, é uma viagem. Depois, cada um deles presta contas para a própria secretaria, que depois é avaliado pela controladoria do município e também pela Secretaria de Finanças. Os secretários municipais costumam viajar bastante? Não muito, né? Alguns já viajaram comigo, me acompanhando, outros com alguma relação em São Paulo, com ações das secretarias estaduais, mas não me recordo de viagens fora do país ou viagens para outros estados que não dentro da normalidade de qualquer prefeitura. Os secretários viajam em busca de recursos, emendas parlamentares para o próprio município? De convênios, sim, né? Todos os secretários, quando viajam, eles estão representando o município para assinatura de convênios, participação em algum evento importante para a prefeitura, mas para a busca de recursos para deputados, isso é mais inerente. Claro que se tiver algum secretário que tem uma afinidade política ou uma ligação partidária, é possível, né? Mas geralmente os recursos de emendas parlamentares são buscados por vereadores ou diretamente pelo prefeito. Alguma vez algum vereador lhe solicitou recursos para viagens, como os secretários solicitavam? Não, para mim, nenhum vereador me solicitou qualquer tipo de passagem aérea ou recursos para fazer qualquer tipo de viagem. Eu agradeço. Vereador Minhano, gostaria de fazer algum questionamento? Bom dia, prefeito. Não tenho, não. Obrigado. Os advogados aqui presentes, ou os vereadores, querem fazer algum questionamento ao prefeito? Nenhuma repergunta, senhora presidente. Nenhuma? Então, nós agradecemos, prefeito Gazeta, a sua participação aqui nas oitivas dessa comissão. Se o senhor quiser permanecer conosco, nós já estamos seguindo para o final da reunião. Gostaríamos de fazer alguns registros. O primeiro registro que gostaríamos de fazer é com relação à conclusão da instrução. Eu gostaria que o vereador Meira lesse aqui o artigo 5º, inciso 5 do Decreto-Lei 201/67, que trata justamente dessa conclusão da instrução e o que nós temos que dar como encaminhamento a partir da conclusão das oitivas desta manhã. Inciso 5 do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67. Concluída a instrução, será aberta a vista do processo ao denunciado ou aos denunciados para razões escritas, no prazo de 5 dias,
e após a comissão processante emitirá parecer final pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelos denunciados. E a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo prazo máximo de 15 minutos cada um. E ao final, o denunciado ou denunciados, ou seu procurador ou procuradores, terão o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral. Então, nós estamos agora notificando aos senhores que tem o prazo de 5 dias, conforme foi lido aqui, né, no artigo 5º, inciso 5 do Decreto-Lei 201/67, para que apresentem a defesa final. Senhor presidente, o prazo fatal é dia 2? Os senhores têm até 5 dias, se quiserem fazer. A partir de hoje, antes, 29 e 31, até o dia 2. Antes. Haverá expediente na casa, dia 2? É essa a pergunta que eu faço a Vossa Excelência. Eu não sei. Apenas só para constar na ata, na sentada de hoje, é a pergunta que eu faço nesse momento. Senhora presidente, Nós podemos deixar de fazer a notificação para apresentação da defesa. Nós estamos seguindo o rito aqui do decreto, e o decreto diz dos 5 dias. Né? Então, nós estamos seguindo ele. Como não sabemos se haverá expediente ou não, nós poderíamos deixar consignado de que nós utilizaremos o e-mail da Câmara, esse mesmo e-mail que tem sido utilizado pelos senhores para os encaminhamentos, para que essa defesa seja encaminhada. Por e-mail, inclusive? Isso, por e-mail. Porque aí fica registrado a data do encaminhamento e a gente fica sem qualquer situação que não foi prevista nesse momento, haja vista que a gente começa uma nova legislatura dia 1º. Perfeito. E não sabemos de como seguirá os expedientes aqui. Perfeito, senhora. Pode ser? Sim. Doutor Parmegiani, quer falar? Não, era exatamente esse questionamento acerca do prazo, né, para que reste esclarecido. Agora ficou muito esclarecido que o prazo final dos denunciados será o dia 2 de janeiro e que, por conta da dúvida de ter-se ou não expediente nesta casa, essa defesa poderá ser apresentada por e-mail. Isso. Os vereadores querem fazer mais alguma consideração? Vereador Meira, vereador Minhano. Não tenho nenhuma consideração, obrigado. Então, nós agradecemos a todos aqui presentes e agradecemos em especial os servidores dessa casa que se desdobraram para que a gente conseguisse, nesse período de recesso, inclusive, estarmos fazendo os encaminhamentos dessa comissão processante e, dentro de todas as limitações que temos aí na casa, conseguiram nos auxiliar, né, para que a comissão acontecesse da melhor forma possível. Então, agradeço o Júnior por toda a atenção, a TV, agradeço aos nossos assessores, agradeço a todos daqui da casa e agradecemos de forma especial a cobertura da imprensa tão importante na transparência de uma comissão processante. Vereador Meira e vereador Minhano, foi um prazer. Acho que conseguimos dar todos os encaminhamentos dentro do possível, né? E da limitação de prazo que tivemos.
Só para deixar consignado, vereadora, foi concedido o prazo regulamentar aos nobres defensores, no prazo de 5 dias, mas os senhores defensores sabem muito bem que dia 31 a comissão processante ela perde seu objeto, né, em razão da extinção do mandato dos acusados, mas nós não poderíamos deixar de manter a oportunidade para se fazer a defesa, mesmo porque eu acho interessante salutar também, haja vista que, independentemente dos prosseguimentos preconizados no inciso 5 do artigo 5º, né, pela procedência ou não, isso provavelmente nós deixaremos de fazer exatamente porque houve perda do objeto, mas ele será concluído e relatado, né, e esse relatório ele será devidamente encaminhado ao Ministério Público, que hoje tem um inquérito civil instaurado pela Promotoria do Patrimônio Público, na pessoa do Dr. Fernando Marcelo Helene, que vai apurar especificamente as questões das viagens, né, e não mais pelo GAECO, porque isso foi aventado durante a apuração do GAECO, no processo está sob segredo de justiça, mas o GAECO desmembrou essa questão das viagens e ela foi para o Ministério Público na pessoa do Dr. Fernando Marcelo Helene. Tá bom? É só essas considerações que eu gostaria de fazer. Muito obrigada, vereador Meira. Contando com a compreensão de todos, então, e nada mais havendo a tratar, essa presidência dá por encerrada a presente reunião às 10h49. Muito obrigada.